Boa tarde. Oi, alô, testando. Oi, dá para ouvir, né? Bom, gente, sejam todos bem-vindos, né? Boa tarde quem não está vendo pela internet. Eu vou fazer só uma... Para quem é a primeira vez que está vindo aqui agora? 2 pessoas, 3, tá. Eu vou, assim, recapitular um pouquinho o que eu falei na aula passada para situar vocês, tá? E aí depois eu dou prosseguimento na aula, né? A gente tem esse hábito de fazer isso, até porque às vezes o aluno não veio, a gente insere ele no contexto do que vai ser discutido. Na aula passada eu falei mais ou menos assim, eu fiz quase que um resumo do que é a doutrina espírita, o tríplice aspecto da doutrina espírita, né? E eu vou falar rapidinho aqui para vocês. Eu falei dos 3 aspectos que a gente conhece o espiritismo, vocês lembram, né? Que tem a parte científica, tem a parte filosófica e tem a parte religiosa, que eu chamo a parte moral. O aspecto científico, para alguns, né, até algumas pessoas, alguns cientistas, se veem mais atraídos pelo aspecto científico do espiritismo, que são as manifestações físicas, as mediúnicas, que interessam, né, as materializações que interessam a essas pessoas. Tem um aspecto filosófico, que é a parte que eu diria essencial da doutrina espírita, que é importante também. Todas as 3 são, mas a parte filosófica, que explica o porquê estamos aqui, depois daqui para onde vamos, por que sofremos, porque alguns são, digamos assim, mais sortudos, entre aspas, outros são tão azarados, entre aspas, né? Ou seja, explica o sentido da vida. E aí a gente entende por onde nós estamos indo. Dizer que todos estamos indo para o mesmo caminho não é errado, porque todos nós estamos por um caminho da evolução. Agora, os caminhos que nós escolhemos, aí já muda de história, né? Tem uns que pegam um caminho mais fácil, outros um caminho mais difícil, outros caminhos com choro e dor. É aquela coisa, se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor, né? Então, a questão filosófica da doutrina espírita, que eu acho que é essencial e que está ali inserido no Livro dos Espíritos. Para quem não conhece, é o livro que tem que ser lido por todo espírita ou por todo espiritualista que quer conhecer um pouco mais a respeito do mundo dos espíritos. E o aspecto religioso, que é o aspecto moral, que aí fala dos ensinamentos que os espíritos superiores nos trouxeram, né? E que não estão distantes e não estão em desacordo com o que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos atrás. Então, para quem diz, né, que o Espiritismo não é cristão, ou para quem fala que o Espiritismo ele não tem nada a ver com a Bíblia, eu diria que o Espiritismo, o ensinamento dos Espíritos superiores estão sim de acordo com o ensinamento de Jesus. Tá? Ele é um ensinamento universal, ele não tem barreiras. Ele não tem barreiras geográficas, de língua, ele é universal. Porque foram os espíritos superiores que nos trouxeram a moral, né, essa moral para nós. E não diferente do que pregou o Mestre Jesus, né? Sendo ele o governador da Terra, um dos espíritos mais evoluídos que está aqui junto conosco, né? Tem outros também tão evoluídos quanto, até mais do que ele, mas estão já em outros mundos. Mas ele que nos governa, ele que cuida aqui do desenrolar aqui de toda esse mundo aqui, não só da Terra, mas de todo esse planeta, essa galáxia, digamos assim, esse universo aqui, que gira em torno de nós. Então, ele veio, nos trouxe vários ensinamentos, nos trouxe uma bússola, vou dizer assim, e a espiritualidade depois, a partir de 1857, através de Allan Kardec, que o codificou, que juntou esse conhecimento, eles vieram falar em outra linguagem menos, digamos assim, difícil de entender, mas uma linguagem mais clara,
E inclusive algumas passagens que existem na Bíblia, que existem no Evangelho, no Novo Testamento, acerca do que Jesus nos veio falar. Que às vezes, infelizmente, algumas filosofias espiritualistas deturparam ou entenderam de uma outra forma. E acaba ficando meio estranho. Então a gente viu aí na história que existiram tantas guerras por motivos religiosos, justamente por esse entendimento. Esse entender o que era uma coisa e o povo X lá de outro país ou de outro continente não entende dessa forma e aí se fazem a guerra, né? As cruzadas que tiveram há um tempo atrás e ainda hoje tem das guerras ainda religiosas, porque acha que a minha Bíblia, o meu livro sagrado é o correto, é o mais certo. Né? E acabam não entendendo que o ensino dos espíritos superiores, juntando com o ensino que Jesus nos deixou e que os outros profetas que antes vieram dele, tanto Krishna, quanto Buda, quanto Maomé, todos falaram uma única coisa, que se resume no amar ao próximo como a si mesmo. Todos, resumindo, né? Com uma palavrinha um pouco diferente aqui, um pouco diferente lá, todos eles falaram isso, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo, a gente pode entrar na questão moral da doutrina espírita. Né? Não fazer aquilo que você não queira que os outros façam com você. Então, se você for para resumir o que todos os espíritos vieram, todos os espíritos superiores, desde Chico, Divaldo, Raul Teixeira, que vieram, José Araújo, todos os espíritos que vieram aqui, todos eles falam isso. Que nem eu falei na aula passada, a gente é um pouquinho teimoso, às vezes, para pegar esse aspecto religioso. Então, obviamente, quando nós viemos para cá, aqui, né, a gente veio com uma, eu não vou dizer missão, mas com tarefas para fazer aqui. Tarefas que nos competem fazer para que a gente possa evoluir. Aí, eu estou entrando já na questão filosófica da doutrina espírita. Por que eu vim fazer? O que eu vim fazer aqui? Às vezes a gente pensa, qual é a minha missão? Eu digo, poxa, eu ainda estou longe de ter uma missão. Primeiro tenho que fazer umas tarefas que estão atrasadas aí, que eu andei deixando. Alexandre, né? Andei deixando umas tarefas atrasadas. As missões geralmente são missões que os grandes espíritos que já estiveram aqui, posso citar um que é Chico Xavier. Esse tinha uma missão, né? Apesar que ele sempre se colocava abaixo de todos, pela humildade dele, mas ele tinha uma missão em relação às pessoas, à doutrina espírita. Tem os outros também, né? O Divaldo está aí, o Raul Teixeira, tem tantos outros, né? Todos tiveram uma missão. E eu diria que eu, falando de mim, ainda que estou ainda lá embaixo ainda, que eu tenho algumas tarefas ainda para cumprir. E isso é uma coisa que a gente sempre se pergunta. Quem já não se perguntou aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui, cara? Por que está tudo errado parece na minha vida? Por que eu faço trabalho feito um doido, eu olho para o vizinho do lado que não faz nada e o cara está melhor do que eu? Quem já não se perguntou isso, né? Ou parente também, né? Puxa, essa minha tia limbaruda fala pra caramba pelos cotovelos, fala mal de todo mundo e está melhor do que eu. Eu estou aqui cheio de doença, estou com isso, com aquilo, e parece que eu não faço nada de errado. Quem já não se perguntou a respeito disso? Aí está a filosofia espírita. Quem quiser essas respostas, está lá no Livro dos Espíritos. É o primeiro livro que eu recomendo a todas a lerem. Não tem como tentar entender o Espiritismo sem ler o Livro dos Espíritos. Eu acho que é o primeiro livro. É o livro que lhe pergunta as respostas, e também tem uma parte de introdutória ali do Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica mesmo, pura, digamos assim, né? O néctar da filosofia espírita, que Kardec escreve, que você consegue entender muito do que você precisa, às vezes, entender para que você se compreenda. Eu acho que é um grande passo. E aí a parte moral, para quem não sabe, né, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele pega várias partes do Evangelho, várias partes
é onde Jesus Cristo deixou o seu ensinamento, deixou o seu exemplo, e ele nos descreve, através dos espíritos superiores, alguma coisa também Kardec coloca também, a respeito do que significa certas passagens. E aquilo serve como exemplo para nós, que é a parte moral mesmo. Não tem como nós pegarmos só a ciência e queremos evoluir, ou pegar só a filosofia, ou pegar só a parte moral religiosa. Nós temos que juntar os três, porque os três acabam se juntando numa única compreensão, numa única coisa, que é o corpo da doutrina. Coisa, que coisa esquisita, né? Coisa. Não gosto dessa palavra. Às vezes quando eu falo coisa, nesse grupo de ensinamento. Mas aqui no Brasil a gente tem um aspecto muito religioso, muito forte. Por isso que nós somos uma nação que mais tem espíritas no mundo. Onde que a semente caiu e brotou. Não que os outros não tivessem, mas os outros têm um aspecto cultural, até por história, são países bem mais antigos do que os nossos. Né? França, Inglaterra, Portugal, Alemanha, Itália, são bem antes de Cristo, já existiam todo um desenrolar, um desenvolvimento, não que na África e nas Américas não tivessem. Aqui existiam índios, existiam pessoas que morando ali, mas o desenvolvimento se deu ali, principalmente na Europa. Mas eles têm um aspecto muito forte, que é um aspecto científico. Aí acaba deixando a moral de lado e a filosofia meio que está junto. Mas o espiritismo são os três. Eu não consigo ver separado. Como já falei aqui, né, eu gosto muito da parte científica e filosófica. A parte moral eu estou aprendendo ainda. Estou tentando aprender. Eu prometi para os meninos aqui que eu ia fazer a oração e eu esqueci mais uma vez. Desculpa. Mas agora passou. Eu disse, é coisa de professor, né? Já entra, já vai dando aula. Ei, vamos sentar, vamos lá, né? É coisa de professor. O professor assim, já chega, já mandando todo mundo sentar e vamos embora. Vamos que tem aula. E mais uma vez eu esqueci. Desculpa a espiritualidade, mas foi uma falha minha. Acabei de falar agora, né? Estou aprendendo ainda o aspecto moral. Mas isso é verdade. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu tinha um aspecto muito forte da doutrina espírita, ciência e filosofia. Ainda tenho, né? Muito forte. Adoro pesquisa, adoro ver essa coisa da ciência. Não o fenômeno em si, porque o fenômeno em si eu já vi, já estou cansado de ver. Mas essa questão de entender, de investigar, de ver com os olhos, mas também ver através da teoria e como é que se dá esse aspecto da mediunidade. Eu acho que tem muita coisa para a gente estudar ainda. Mas eu chego lá ainda. E o aspecto aqui religioso, como eu falei para vocês, é o que mais a gente sente aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente já vem uma junção dos índios daqui, dos europeus e dos africanos. E aí é onde a gente junta, né, esse aspecto religioso muito forte. Parece que os índios não têm, mas os índios têm, sempre tiveram um aspecto religioso muito forte. Os africanos também. E os europeus também têm um aspecto também, só que depois eles acabaram ficando meio que de lado, porque por causa da religião se deu muitas guerras na Europa. Se deu muitas guerras. Então, parece que o pessoal tem um certo, não vou dizer preconceito, mas um certo receio quando se fala religião. Por isso que o aspecto científico é muito forte lá na Europa, e aqui nós temos um aspecto muito religioso, muito forte. Tanto que eu não sei se, eu não conheço os outros países, mas eu acho que o Brasil deve ser um dos países que mais tem religião, filosofia religiosa aqui. Eu acho que nós temos a católica, que é a mais conhecida, e a protestante, e depois temos as evangélicas, que têm várias ramificações evangélicas. Tem muita igreja evangélica. Eu lembro que quando eu era pequeno, conheciam 3 ou 4 só. E agora nem saberia dizer quantos tem segmentos evangélicos, né? E aí eu quero colocar hoje aqui, para quem não assistiu, né, a aula passada,
que nós temos uns pontos principais da doutrina. Depois eu vou entrar na parte de que o que é o Espiritismo e o que não é o Espiritismo. Né? Depois aí as próximas aulas vocês vão ver sobre Kardec, antes de Kardec, os fenômenos que aconteceram, que abriram esse campo para o Espiritismo. Depois vindo a vinda de Kardec, depois vindo os livros, né? Mas eu vejo um pouco de necessidade, e antes, falar um pouquinho, para quem está começando, para quem não conhece. Eu falo geralmente para quem não conhece. Para quem já conhece, né? Beleza, só fica ouvindo e lembrando. Mas para quem não conhece, é muito importante saber o que é os pontos principais da doutrina espírita e o que é realmente o que não é. Porque ainda, por incrível que pareça, século XXI, 2018, ainda se tem uma confusão ainda em relação a isso. Há um tempo atrás tinha muito mais. Quando se falava que você era espírita, era sinônimo de macumbeiro. Apesar que eu não sei tocar nenhum instrumento de macumba, né? Macumba é instrumento musical, mas era sinônimo de macumbeiro. Né? Aquela coisa, ui, tu mexe com isso? Né? Parecia uma coisa assim de perigosa, né? Mas enfim, mas hoje ainda tem uma confusão. Mas vamos lá. Os pontos principais da doutrina espírita, só para recapitular e a gente entrar na nova fase aqui da nossa aula. Primeiro, Deus. Deus, criador do universo. A primeira pergunta que nós temos no Livro dos Espíritos não é quem é Deus, é o que é Deus. E aí a espiritualidade responde que é a causa primária de todas as coisas. Bom, essa resposta mata qualquer outra. A causa primária de todas as coisas, tudo que existe, tem ali como realidade, antes existiu algo que criou. Então, Deus, não é quem. Porque quem é difícil, né? A gente saber quem é o que é Deus. Né? Então, aí depois, nós temos um mundo espírita, que é habitado pelos espíritos desencarnados, na qual a gente já teve, já voltou, retornamos e vamos retornar logo, né? Apesar de ter gente fazendo assim, tomara que seja bem depois, né? Mas enfim, aí existe, desde o início de quando a gente se constituiu, civilização, essa indagação, existe vida após a morte? O que tem no outro lado? Como é que é o outro lado? Sempre nós, eu digo nós porque nós já víamos, nós não estamos aqui, alguns pode ser que sejam a primeira vez, mas teimoso que nem eu, já venho algumas vezes já reencarnando aqui. Então assim, a gente já vem já com essa indagação de muito tempo atrás. Desde do tempo pré-histórico, aí começou a se criar os primeiros rituais, os primeiros deuses, para poder entender o que é, o que não é, como foi. Porque de repente eu estou aqui falando com vocês, daqui a pouco eu amanheço, estou ali duro que nem uma pedra. Imagina aquele pessoal, como é que não ficava, né? Pô, mas o que tocava, mexia, estava frio, gelado, daqui a pouco já começava a entrar em estado de putrefação, o corpo físico. Claro, é matéria, né? Composto de vários minerais e água, etc. Vai se decompondo. Imagina o ponto de interrogação na cabeça deles. E depois aí começou-se a fazer o ritual para se enterrar, porque já começou-se através da intuição, que eles também eram espíritos encarnados, que é uma intuição do quê? De que existe alguma coisa além. Existe, não pode ser assim, nasceu, viveu, morreu, acabou. E aí se começou a criar os rituais, até para encaminhar as almas, os espíritos, ou até alguns rituais para digamos assim, para se homenagear os que já foram. A gente não está muito longe. O que a gente faz no dia 2 de novembro, né? Dia dos finados. O que nós fizemos? Se não é homenagear os antepassados, os que já se foram, né? Eu por muito tempo eu escutei dizer assim, pô, tu nunca fosse ver o túmulo do meu pai. Eu disse assim, nem quero ir. Eu disse, porque meu pai já não está mais lá, né? Eu nunca fui mesmo, eu só enterrei o corpo dele, aí até hoje, eu digo, papai, feliz dia dos finados, está mais vivo do que eu, né? Mas assim, existe
tanto na parte oriental como na parte ocidental, existe ainda essa busca para os seus antepassados. Aí tem uns que botam comida, tem uns que botam vela, que se dizia, se não me engano, que a vela era para orientar as almas, né? E, enfim, tem toda uma prática em várias culturas de relembrar o antepassado, né? Então, imagina aquele pessoal na pré-história que não sabia, não tinha o Dr. Google para digitar aí, né? E saber o que é, o que não é. E como é que eles iam entender isso? Então, isso desde lá a gente vem buscando essa informação. E aí veio através da doutrina espírita, não só através da doutrina, mas a doutrina que clareou um pouco as respostas que a gente havia buscando há muito tempo. Né? Antes vinha muito misticismo, muita coisa inventada, criada, um pouco de verdade, mas misturado ao sabor da nossa crença, do nosso medo. A morte nos sempre inspirou medo, então a morte era floreada de coisas ruins, negativas. Até hoje ainda é. Tem gente que fala, deixa-me lhe falar de morte. E eu dei parabéns para uma sala da minha escola, que o tema que eles queriam falar através da arte, que eu vou usar, é a morte. Puxa, fiquei tão feliz. Eu disse, nossa, que bacana. Que é uma coisa que não se fala na escola, sobre a morte. Quem é que vai falar sobre morte na escola, né? Mas a morte faz parte da vida. Ela faz parte da vida. Eu fiquei tão contente quando eles escolheram esse tema. Eu disse, puxa, tem tanta coisa na arte para mostrar para vocês que fala sobre essa questão da vida e da morte. Então, o mundo espírita, que é habitado pelos espíritos desencarnados, que está no livro dos espíritos, ali praticamente tem uma aula, assim, dizendo para nós, claro que depois tem os complementos, né, em outros livros, também de Kardec ali, e também tem dos outros médiums, né? Que são os espíritos que vêm nos dizer como é que eles estão, como é que é. Claro que, como eu falei na aula passada, a gente nunca vai realmente saber 100%, a não ser que a gente vá para lá, né? Eu posso viajar para o Canadá e dizer para vocês como é que é a cidade lá do Canadá. Vocês vão ter uma noção, porque eu vou estar descrevendo. Vocês vão usar o quê? Uma coisa chamada imaginação. Mas somente eu é que estive lá e sei como é que é. Os outros podem fazer uma noção. Apesar da gente ter morrido e nascido várias vezes, a gente não lembra. Mas está na intuição. E a gente... Quantas vezes a gente ficou já curioso para saber como é que é o mundo espiritual e a gente já foi e voltou, né? A gente esquece, né? Mas a gente tem uma noção através da doutrina espírita. Uma noção sem misticismo, sem floreio, sem inventar historinhas, não. A espiritualidade nos trouxe através de Kardec ali, que escreveu o Livro dos Espíritos, uma noção, assim, eu vou dizer que quase que real da espiritualidade. Depois nós temos outro ponto, que é a encarnação e a reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos. Aí onde entra um conflito com algumas doutrinas ou algumas filosofias espiritualistas. Tem umas que acreditam que existe vida após a morte, que nós temos espíritos, que esses espíritos, né, depois vão se encontrar com Deus, alguns dormem e tal, mas reencarnar, voltar de novo, não, isso aí não. Aí é uma coisa que dá um nó na cabeça de algumas pessoas. Teve uma vez uma pessoa que falou para mim, eu não acredito na reencarnação, eu acredito na ressurreição. A ressurreição é uma coisa quase que impossível de acontecer, né? Ressuscitar, assim, morreu, ressuscitar. Mas enfim, aí a pessoa disse, a reencarnação para mim ela é tão simples e ao mesmo tempo ela é uma lógica do que existe a reencarnação. Mas aí entra na filosofia. Eu voltei para quê? Eu não devia ter voltado. Eu voltei para essa vida? Puxa, será que eu mereço essa vida? Eu devo ter, né? Mas as pessoas não sabem que às vezes, né, a gente tem a vida que a gente quer ter, porque a gente fez escolhas não muito boas aqui. Às vezes a gente tem uma vida que é necessário para nós, assim como o remédio amargo, ruim, ou aquela injeção doída,
é necessário para o restabelecimento da saúde, e a gente às vezes não entende. Aí é onde entra a filosofia espírita, mostrando para nós que a gente tem que ter um pouco de resignação. A resignação não se entende aqui, eu me sentar e deixar a vida me levar. Não é isso. Nós temos que ser donos da nossa vida. Nós temos que ser o motorista do carro da vida. Mas o que vier a acontecer, que não foi dentro do que eu escolhi, como de repente, eu vou resolver agora usar droga, por exemplo. E é uma escolha minha, vai haver uma consequência, correto? Ação e reação. Mas de repente eu tenho aqui uma vida mais ou menos dentro de uma vida saudável, não faço muito exercício, mas eu tenho uma vida mais razoavelmente saudável. De repente, pum, vem uma doença. Aí eu fico assim, o que eu fiz? Não uso nada, não bebo, não fumo, não uso droga, e eu estou com essa doença aqui. Algumas coisas podem ter uma explicação no passado. Algumas coisas. Não tudo. Porque pode ser coisas daqui, de agora. Se eu abusei da bebida, se eu abusei de certos remédios, se eu abusei da comida, se eu abusei de certos alimentos nocivos, se eu abusei da saúde, eu posso desenvolver sim algum outro tipo de doença. Aí foi uma coisa que, mas tá, se a gente volta para a vida, para aprender, isso que aconteceu agora, que não tem nada a ver com o passado, onde é que entra o aprendizado? Aí eu vou dizer que esse aprendizado é o teu freio de mão. Esse aprendizado da doença que surgiu agora, que não é nada da vida passada, é o freio de mão que estão te mandando. Alexandre, fica quieta, que daqui para frente o bicho vai pegar. Às vezes vem como um aviso para nós. Né? Então, vamos fazer dessa encarnação a melhor possível. Parar de reclamar, parar de chorar, sorrir, né? E vamos fazer o melhor que a gente pode fazer. Claro que errar, nós vamos errar, não adianta, tá, gente? Ninguém aqui escapa, nem eu. Eu, de vez em quando, vivo tropeçando aqui, tropeçando lá, me levantando aqui, me levantando ali, de vez em quando dá uma reclamada aqui, daqui a pouco rida de um lado. Mas é assim, é a vida. A vida, ela é maravilhosa, porque ela nos traz oportunidade de aprendizado. Só que a gente tem que ver esse aprendizado. É que nem um professor que fica passando uma matéria, às vezes no quadro, explicando, aí o aluno, né, às vezes viaja, você sabe de repente por quê, né? Dá uma viajada, aí daqui a pouco, ok, vamos fazer, mas o professor não explicou? O professor meia hora explicando, né? Às vezes a gente faz isso. Às vezes a vida nos traz aprendizado e a gente não vê isso na nossa frente. Aí nós vamos chegar no mundo espiritual, não, ninguém me ensinou nada. Aí tem que passar um filminho para nós, né? Mas enfim, vamos fazer a nossa encarnação a melhor possível, né? E depois nós temos outro ponto interessante, que é o melhoramento progressivo dos espíritos, de nós. Nós que estamos evoluindo, aqueles que estão ainda lá no começo da caminhada, outros que já estão mais à frente de nós, e outros que já estão em mundos que a gente não faz a menor ideia desse mundo. Mundos muito evoluídos. Muito evoluídos. A gente acha que algumas figuras são evoluídas. Chico, por exemplo, dizia que ele não era evoluído. Ele era a poeira do pé do carrapato. Ele era pequenininho ainda, né? Mas ele tinha lá, claro que, seus motivos, porque um espírito que é orgulhoso não poderia estar na posição de Chico Xavier. A humildade acompanha esses espíritos. Eles nunca vão dizer que eles são melhores. Eles vão se rebaixar para que quem se rebaixa... E lembra o que Jesus falou? Aquele que se humilhar será exaltado, mas não ser exaltado por ele mesmo. A própria realidade vai mostrar quem é quem. Então Chico sempre se comportou dessa forma, porque ele tinha já um chão na nossa frente. Ele não é um espírito evoluído? Ainda não. Ele está em evolução. Mas é um espírito que já estava algumas caminhadas à nossa frente. Senão ele não teria feito o que ele fez, né? Depois, a relação constante dos espíritos desencarnados com os homens. Isso também está no livro dos espíritos e principalmente no livro dos médiuns.
o que eu falei, que pega aquela questão filosófica e a questão científica, o estudo dos fenômenos, né? Da mediunidade, os tipos de mediunidade que vocês vão ver aqui, nas aulas que nós vamos mostrar, a questão da filosófica, do porquê que acontece isso, porquê que tem pessoas que escrevem inconscientemente, tem pessoas que lembram mais ou menos, ou através da psicofonia, que as pessoas conhecem como possessão, ou como, o espírito entrou no corpo, né? A psicofonia que o espírito fala através das cordas vocais do médium, essa relação que nós temos com o mundo espiritual que já vem de muito tempo, desde o tempo da pré-história. Desde aquele tempo existia médiums, mas nem se sabia o que era médiums. Era uma coisa assim, muito louca, né? Pedra voando e tal, eles achando o que era aquilo, né? Onde surgiu vários deuses, tentando o homem, naquela época, explicar esses fenômenos. Depois entrou a figura do demônio, Satanás, né? Figura criada por algumas filosofias, principalmente pela Igreja Católica, mais para colocar medo, porque a gente sabe, a gente compreende, a gente respeita quem acredita, mas nós espíritas não fizemos disso a nossa crença. Não existe um demônio, não existe Satanás. Existem pessoas boas, pessoas ainda ignorantes em relação ao bem, que fazem o mal, que podem ser, como se diz, os verdadeiros demônios, sem ter chifre, rabo, sem ser nada disso. Às vezes são bonitos, muito bem apresentáveis, mas cometem muitos erros e acabam prejudicando muita gente. Então, um demônio, Satanás, essas coisas não existem. Existem espíritos em evolução, né? E aí a gente sabe disso como? Porque os espíritos vieram falar sobre isso. Mas teve uma comunicação lá que falou do demônio. Claro, se vem um espírito, através de um médium, onde a maioria acredita no demônio, ele é capaz de usar a figura do demônio como um meio deles compreenderem. Porque se ele falar assim, gente, não existe demônio, já vamos planejar o médium ali na hora, né? Então, se ele fala do que eles acreditam, e nisso vai resultar uma coisa boa, ele vai usar. Quem já não enganou o filho, dizendo assim, pai, como é que eu vim, pai? Como é que eu vim? Você veio da cegonha. Uma mentirinha que a gente usou, mas a gente não vai dizer. Para a criança que ainda não tem compreensão de como é que ele veio ali. Que se falar, ele vai olhar para a mãe, para o pai e vai dizer, não, pode ser. São mentirinhas que servem para aquele momento. Mas não é uma mentira, mas é um meio de se omitir para mais tarde você saber da verdade. Então, obviamente, ele vai dizer alguma coisa assim. Porque eu vi uma vez uma mulher que tinha mediunidade na televisão, que ela dizia assim, a moça perguntou se ela acreditava em reencarnação, se os espíritos haviam... ela disse não, que ela não acreditava, porque os espíritos nunca falaram sobre reencarnação. Claro, ela era católica. É óbvio que os espíritos não vão falar sobre reencarnação. Ela era uma médium, mas ela era católica. Porque mediunidade não tem religião, tá, gente? Mediunidade não faz parte do espiritismo. Como assim, só o espiritismo, só tem médium. Não, médium sempre existiu. E obviamente que os espíritos não vão chegar a dizer para ela assim, não, existe reencarnação. Aí ela vai banir? Ela vai se trancar para aquilo que eles querem passar para ela. Ela vai já dizer, não, isso aí deve ser espíritos, né, trevosos, espíritos do mal. É óbvio que eles não vão falar. Eles nunca vão citar nada para ela. Então, às vezes o espírito, né, ele acaba não contando, falando toda a verdade, porque a gente não tem, como a gente enganou nossos filhos que existia cegonha, ou que a papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe, né, é o que eu lembro dessas coisas, os espíritos vão dando para a gente, às vezes, os ensinamentos a conta-gotas, porque a gente não está ainda maduras para aprender ainda. Tem coisas que não adianta eles falarem para nós que a gente não vai entender. Muito pelo contrário, aí vai fazer uma grande confusão, como já tem acontecido durante vários séculos, com algumas correntes filosóficas. Que veio a pessoa, falou, morreu, e todo mundo já saiu totalmente desvirtuando o que ele disse. Jesus não foi... Foi o exemplo também disso.
Quantas guerras em nome de Deus, de Jesus. Mas vamos lá. A existência do Espírito, né, do perispírito, que é o corpo do Espírito, que nós vamos comentar aqui. Nós vamos mostrar para vocês que nós temos um corpo espiritual, né, chamado perispírito. Esse aqui é o carnal. Aí depois desse aqui vem o perispírito. Aí depois vem o espírito. O espírito, para se fazer reconhecido, ele usa da roupa, do corpo espiritual, que é o perispírito, para ter a imagem do Alexandre. Que se eu aparecer como espírito, a pessoa não vai me reconhecer. Mas se eu usar da imagem que eu fui da última reencarnação, eu vou aparecer como Alexandre. Se o espírito aparecer, só o espírito, aí não vai reconhecer. Porque aí a gente, a não ser que seja um outro do mesmo nível, que aí sim. Mas nós, eu estou falando nós aqui, do patamar que nós estamos, a gente não vai ver. A gente não vai nem conseguir olhar. Mas se ele usa o envoltório do perispírito, aí sim, a gente reconhece. Tá? E aí tem os ensinos morais, que eu acabei ali de falar, né? Os ensinos morais dos espíritos superiores, que podem ser sintetizados como a do Cristo, na máxima evangélica, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Que isso é um dos pontos principais da doutrina espírita. Para quem diz que o espiritismo não fala sobre Deus, sobre Jesus, se equivoca, né? Porque a gente fala, porque os espíritos também nos falam, e eles dão vários ensinamentos dentro da moral de Cristo. Nenhum dos ensinamentos saiu fora do que Cristo falou. Amar ao próximo como a si mesmo. Sempre. Sem esperar a recompensa. Fazer, amar e não esperar a recompensa. Difícil, né? A gente sempre espera um obrigado, né? Puxa, ajudei e não disse nem obrigado para mim, né? A gente pensa isso. Ainda. Porque a gente ainda é pequeno ainda. A gente tem a questão do orgulho, né? Mas olha quantas vezes Chico ajudou, e ainda por cima ainda levamos umas bufetadas na cara ainda. E ele sempre fazendo. Nós já tínhamos chutado, né, como se diz, o pau da barraca, já tinha xingado, saído brigando com todo mundo, porque a gente ainda está aprendendo ainda. A gente está que nem aquela criança ainda birrenta que quer picolé e o pai às vezes não tem dinheiro, ou não pode comprar porque está resfriado, não pode chupar picolé, é alérgico, sei lá. E a gente está que nem aquelas crianças birrentas, né? Quer a todo custo. E a espiritualidade dizendo para a gente, calma, vamos primeiro aprender isso aqui, ó. Vamos por esse caminho. Mas é a parte moral do espiritismo que a gente tem que aprender. Eu acho que isso faz parte da nossa evolução. Eu estou aqui ainda tentando aprender ainda. Eu chego lá ainda. Mas faz parte, né, da doutrina espírita. E agora vamos entrar, faltando ainda 20 minutos, 25 minutos. O que é o espiritismo? Falei das partes moral, da parte científica, filosófica, mas o que é o espiritismo? Eu vou falar uma coisa mais fácil ainda. Uma vez até fiz uma palestra, principalmente do que não é o espiritismo. Para vocês que estão começando agora, que vocês vão ter aula sobre mediunidade, sobre Deus, sobre várias coisas, reencarnação. Primeiro, vou pegar pela parte moral, parte religiosa. Espiritismo ou doutrina espírita, tá? Ela não é, por exemplo, não pode ser confundido com Umbanda, Candomblé ou outra religião parecida. Ah, mas eles lidam com espíritos. Todos lidam com espíritos, inclusive a evangélica. A católica lida, o protestante também lida, só que eles têm uma percepção diferente de ver essa comunicação. Os evangélicos, algumas segmentos, eles dizem que, como é que tem um nome para isso? Que vem o Espírito Santo. Ele está falando através do Espírito Santo, por Deus, mas não deixa de ser uma psicofonia, às vezes do pastor. O católico também, um pouco isso. Nós temos alguns padres aí, médiums. E é uma forma diferente de ver. Não existia aparições de Maria? O que é aquilo ali?
né? Então, existem a questão da mediunidade, essa questão da vidência em vários. Os espíritos estão presentes em várias religiões. E não, o candomblé, a Umbanda, com todo respeito, a candomblé em religião que veio da África, a Umbanda nasceu aqui no Brasil, e são religiões que lidam com a mediunidade, mas eles têm uma outra forma de lidar com os ensinamentos dos espíritos. Tem práticas que nós não temos, por isso que nós não somos a religião como se conhece. Nós não temos vela, não temos nada de nenhum aparato. Eu estou aqui com minha roupa que eu sempre às vezes uso, e não preciso fazer nada, não preciso fazer nenhuma dança, não preciso fazer cantar nenhum mantra, e diferente das duas, né, que eu citei, que fazem. Né? Eu tenho amigos que são, né, às vezes a gente troca informação, eles leem também a livro de Kardec, já li muito livro de Umbanda, Candomblé, a gente respeita, mas há uma diferença muito grande. Mas é um senso comum, é tudo a mesma coisa, porque lida com o espírito. As pessoas acabam não se tocando do que também nas outras religiões, inclusive que ela frequenta, eles também lidam com o espírito. Quando você faz uma oração, você está invocando. Seja uma oração para Deus ou para Jesus, você está invocando. Né? Você também faz invocação, você também fala com a espiritualidade. E aí é uma coisa que a gente se confunde. Eu demorei muito tempo para explicar para as pessoas que eu não era macumbeiro, que eu não vestia roupa branca, que eu não... vocês têm mesa branca? Aí eu pensei assim, bom, a nossa mesa, nem sei que cor é a nossa mesa. Direi, acho que é minha cinza. A mesa branca, aquela coisa da mesa branca, né? Porque geralmente as pessoas tinham uma mesa e jogavam uma toalha branca em cima. Geralmente a toalha é branca, né? E aí se pegou isso. Eu disse, olha, a toalha pode ser florida, que rola a mediúnica da mesma forma, né? Não é? A mesa pode ser marrom, rola da mesma forma. A mesa é apenas um material como isso aqui, ó, podia estar aqui como pode não estar aqui. Eu geralmente não gosto de ficar com isso aqui, estou me acostumando. Eu sou professor, a vontade de andar eu estou me segurando assim, ó. Mas a questão da mesa, gente, é o de menos. Mas demorei, tá? Na década de 80, quando me tornei espírita, era muito comum ouvir isso. Né? Ui, tu mexe com essas coisas. É de mesa branca? Tu é espiritismo de mesa branca? Aí eu ficava pensando, mas por que existe espiritismo de mesa diferente? Que eu não sei. Mas era muito comum escutar isso. Muito comum. Mas a gente vai explicando, mostrando que a doutrina espírita, espiritismo, palavras criadas por Allan Kardec, para designar a filosofia trazida pelos espíritos superiores, não por ele. Ele é o codificador, mas quem trouxe foram os espíritos superiores. Então, espiritismo, doutrina espírita, não tem como ser traduzido em nenhuma Bíblia. E já me mostraram uma Bíblia com a palavra espírita, espiritismo. Eu disse, desculpa, mas isso aí é adulterado. Porque como é que pode ter uma palavra espírita, espiritismo, doutrina espírita, num livro de 2000 anos atrás, sendo que essa palavra foi criada a partir de 1857. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? Por isso que as pessoas confundem muito. A gente sabe que isso é mais por ignorância, por desconhecer a história de como surgiu, de como veio a doutrina espírita, que eles acabam colocando, porque significa para eles espiritismo tudo aquilo que faz de macumba, de aquelas coisas que para eles não pode acontecer. Porque está lá na Bíblia que não se deve evocar os mortos. Sim, está lá na Bíblia, mas ele falou que não se pode evocar os mortos a partir de um contexto dele, naquela época, que estavam abusando da mediunidade. Aquela coisa assim, eu vou casar, quando? Quantos filhos eu vou ter? Eu vou ser rico? O homem é bonito? Ela é linda? Sabe aquela coisa assim que a gente faz brincadeira do copo? Né? Quem já não fez essa brincadeira do copo? Já perguntou coisas assim, né? Tá todo mundo rindo, né? Eu já fiz. Eu vi meu irmão brincar com isso, com os amigos dele. Eu nem sabia o que era, mas eu tinha uma curiosidade para saber aquilo. Aí eu ficava olhando assim, porque eu era pequenininho, né? Magrinho, só tinha cabeça, né? Aí eu ficava olhando assim, ó. Aí eles mexiam. E eu ficava tentando saber se eles estavam mexendo ou se era um fenômeno. E eu ficava, aí daqui a pouco ficava, tu mexeu, tu não mexeu. Eu lembro direitinho isso. Até que a minha mãe descobriu
Ela é católica e proibiu. Ah, que pena. Eu queria ter continuado a fazer aquelas coisas, que eu estava adorando aquilo, né? Mas assim, ó, as perguntas deles, as meninas principalmente, eu vou ter quantos filhos? Aí o copo, 3. Nossa, eu só queria ter um, né? Então assim, ó, isso é que está no senso comum das pessoas. As pessoas não conseguem ver que por detrás da doutrina espírita, do espiritismo, existe uma filosofia muito rica. Muito rica, tão rica, que a gente ainda está, depois de tantos anos na doutrina espírita, tantos anos lendo, a gente ainda está aprendendo. Ela é uma doutrina que fala da vida aqui, enquanto encarnado, quanto da vida de desencarnado. Ela não fala, como diz o senso comum, fala de morte. Vocês espíritas falam de morte, mas morte é a vida. A morte, na realidade, não existe. No mundo espiritual, os espíritos mesmo falam mesmo. É uma palavra que não existe lá para eles, morte. Para nós existe, porque estamos encarnados. E vai morrer o nosso corpo aqui. Vai se transformar em outra coisa. Mas eu não vou nunca morrer. Nunca eu vou morrer. Eu sou eterno. Todos nós somos eternos. Então a gente não fala. A gente fala da morte, mas da morte como uma passagem. Como algo que para alguns uma porta, para outros uma passagem, para apenas uma vírgula. Ou seja, do jeito que você quiser colocar, mas a gente não fala, não é uma doutrina que fala de desgraça, de morte. E vocês gostam de sofrer. Outra coisa que eu escutei bastante, né? Não, nós não gostamos de sofrer. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para ser felizes. A gente sofre porque a gente às vezes é teimosa, a gente às vezes escolhe o caminho que não deve escolher. A espiritualidade nos manda através, às vezes, de um livro, manda através de uma psicografia, manda às vezes até através de uma criança, avisos. Ou através da intuição. O que é a intuição? Quando a gente está pensando assim, às vezes, na vida, e aí daqui a pouco vem uma voz. A gente acha que é a voz da nossa cabeça, mas às vezes é o anjo do guardião, às vezes é teu pai, às vezes é tua mãe, às vezes está dizendo assim, não faz isso. Aí você teimoso vai lá e faz, aí acaba tendo o retorno da tua ação. Então a gente não fala isso, é maravilhoso sofrer. Não, a gente fala da resignação do sofrimento, que aí faz com que o sofrimento seja menos sofrido. Mas a gente não fala que é bom sofrer. Não, ninguém veio para sofrer. A gente sofre porque ainda temos coisas ainda para aprender. E às vezes o sofrimento também, o que é sofrimento por uma eternidade que nós temos adiante de nós? Isso aqui é uma mera vírgula. Até a doença mais grave, aquela realmente que faz você se definhar, que você ir indo aos poucos, é ali é um aprendizado, está um aprendizado ali, para aquele espírito e para quem fica também. A gente não sabe reconhecer, às vezes, nos erros e nas coisas ditas ruins, o ensinamento que a espiritualidade nos dá. A gente só sabe ver com coisa negativa. Isso aí é ruim. Não, às vezes é para a gente aprender. Erro também é conhecimento. Eu lembro que uma vez eu discutia com a minha orientadora do mestrado, e ela também, nós chegamos a esse consenso, que você produzir uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, dizendo ali que você não conseguiu atingir aquilo que você achava que estava pretendendo, também é conhecimento. Não é fracasso. É conhecimento também. Eu chegar e dizer para vocês, assim, puxa, quero pedir desculpa, mas eu não consegui fazer aquilo que eu prometi para vocês. Isso é um conhecimento. Porque eu estou mostrando que através desse método que eu usei, eu não consegui atingir aquilo que eu pensei que eu conseguiria. Isso também é válido na aprendizagem. Então a doutrina espírita, ela é muito mais além, vai muito mais além do que a comunicação somente com os nossos desencarnados, como um fenômeno físico da mediunidade. Ela é filosófico. E essa filosofia é que precisa entrar dentro de nós. Pelo conhecimento aqui, ó.
O conhecimento, ele passa ali pelo racional aqui e ele pode mudar a tua vida 150%. Quer dizer, falei racional porque minha base é racionalista, né? Neutro com racional forte. Então, assim, mas é um conhecimento que nos traz o quê? Uma mudança de vida. Então, e o Espiritismo não é Umbanda, com todo respeito, não é candomblé, não é misticismo, apesar que tem algumas pessoas místicas. Também não é a doutrina espírita que eu falei para vocês, ela não é uma filosofia ou uma doutrina que lida com sortilégios, com carta, leitura de mão, leitura do pó do café, a casca da laranja que tu joga para trás para ver qual é a letra que eu vou casar, né? Vocês lembram disso, né? A doutrina espírita não é isso. Isso é o que a gente chama de misticismo, coisas místicas, que tem um pontinho de realidade que às vezes é a mediunidade. A pessoa que lê a mão, ou a pessoa que lê as cartas, às vezes tem mediunidade, clarividência, dividência, que ele usa aquilo ali apenas como uma ferramenta para se concentrar e entrar num estado de êxtase, né? de concentração ali. Mas se ele tirar a carta, tirar o pó do café, tirar a mão, ele é capaz de dizer algumas coisas. Ou porque tem psicometria, ou porque tem a mediunidade. Então, a doutrina espírita não se resume a isso. E eu lembro que uma vez eu falei que era espírito, uma pessoa, ela fez assim, ó, para eu ler a mão dela. Aí eu fiquei olhando, bum, né? Bati na mão dela. Querida, não vou ler tua mão porque eu nem sei ler nem a minha, imagina ler a tua. A minha, se eu tentar ler aqui, sabe? Então assim, as pessoas têm esse senso comum. Vocês vão ver aqui, no curso do Espiritismo, como o Espiritismo, ele é profundo e ele é maravilhoso, porque ele fala da vida. Ele fala que da vida, do que nós precisamos aprender, conhecimento que o José Fernando vai trazer hoje, está trazendo aqui para casa, esse conhecimento que nos liberta da ignorância, que nos faz caminhar, nos conhecer, conhecer o próximo, conhecer nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, né? Que eu só tenho a agradecer, porque ele tem uma filha otimista, que hoje eu não saberia nem como lidar com ela se eu não conhecesse o que eu conheço hoje, sobre o GNI dela. Eu já queria, de repente, espancar da menina, coitada, mais do que eu já tinha feito. Porque eu não sabia, hoje eu sei, né? Era uma otimista, já sabia, o Zé me ajudou bastante a lidar com ela, como fazer com ela, eu e minha esposa é uma diferente, também eu já sei ela, a língua, né? Que é o chicote para criticar, para observar certas coisas. E também sei hoje de mim muito, né? Que às vezes, de vez em quando, quem tem que dar um tapaço em mim mesmo, porque a indolência, às vezes em quando, dá uma estagnada que eu fico assim, ó. Parece aqueles bonecos de posto de gasolina, sabe? Eu não sei para que lado eu vou. Mas tudo isso faz parte da vida. O Espiritismo vem, tanto é que isso tem um link, o Zé faz muito link na doutrina espírita. Porque tudo está entrelaçado, tudo é conhecimento, tudo é para que a gente possa evoluir e a gente possa ter uma vida feliz. Ninguém veio aqui para sofrer, para morrer, porque morte não existe. A gente veio para ser alegre, para amar, para ser amado, para fazer nossa vida diferente, né? Então, gente, nas próximas aulas a gente vai falar em mais detalhes, né? Eu tentei evitar aqui falar muito o que não é o Espiritismo, senão eu ia entrar em coisas que, de repente, aí vocês iam querer perguntar e eu estaria atropelando as outras aulas. Mas eu espero que nas próximas aulas a gente possa conversar melhor, que vocês possam fazer perguntas. Tragam, de repente, uma pergunta que você está querendo fazer, para que a gente possa estar conversando. É uma troca. Se eu não souber responder, eu peço ajuda aos universitários sentados lá atrás, né? Ou quem não estiver aqui em cima, que não souber de repente responder, a gente ajuda. Porque a gente faz parte de uma família única. A gente ainda não conseguiu ver isso. Mas Jesus, na parte moral do Espiritismo, os Espíritos falam isso. Nós somos uma família única. Nós, os extraterrestres, lindos e maravilhosos, um dia vão chegar aqui, né? Nós somos uma família.
alguns menos avançados, alguns já estão na pós-doutorado, outros ainda estão na primeira série das séries iniciais, alfabetização, mas nós somos família, nós somos espíritos em evolução. Um dia vai nos competir aqui, competir, será que a palavra vai competir a nós, assumimos de repente um planeta. Uma competência que nós vamos ter que ter um dia. Cristo não chegou onde chegou? Ele foi evoluindo? Ele não nasceu Cristo. Ele evoluiu, foi evoluindo, chegou um momento que ele teve uma responsabilidade muito grande em assumir o planeta Terra. Vai que daqui a alguns milhões de anos não somos nós a cuidar de vários irmãos ainda em desenvolvimento. Porque nunca vai parar, sempre vai ter espíritos evoluindo, sempre vai ter gente precisando de ajuda e gente para ajudar, né? Então, eu vou parar agora 5 minutinhos para se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro do que eu falei, não pode fugir, tá? Porque senão nós vamos se atropelar e aí acaba eu respondendo coisa lá da outra aula. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Carlos. Entre tantas coisas boas que o senhor falou, eu anotei o seguinte, e é a minha curiosidade. Em 80, quando me tornei espírita, como é que isso acontece? Eu me tornar espírita. Eu sou filho de pai luterano, de mãe católica, cresci católico porque fui batizado, então eu sou católico lá atrás por determinação, né? Mas aí em 80 eu me tornei espírita. É o curso que vai caminhar para lá, é eu que determino isso, a partir de hoje eu sou espírita. Como é que isso acontece? Se é que eu posso fazer uma pergunta de caráter pessoal, porque eu estou usando... Sim. Tá? Obrigado. Assim, é uma boa pergunta. Como é que me torno espírita? Em que momento? Que momento eu me descubro espírita? Né? Como eu falei, eu contei da brincadeira do copo ali, eu devia ter 9, 10 anos. Depois eu fui crescendo ali, não muito, mas fui crescendo de cabeça. Eu comecei a comprar algumas revistas, algumas coisas que falavam sobre evocação e tal. Aí fiz uns testes para ver se a coisa andava ou não andava, já essa minha curiosidade e ao mesmo tempo que estava fazendo a catequese. Aí até que uma vez eu levei uma bronca de um padre lá, acho que era uma freira, porque eu fiz uma pergunta e ele acabou não gostando. E eu queria saber mais. E a Igreja Católica não me dava esse retorno. Para alguns estava ok, para alguns amigos meus estava... E eu queria mais, né? Eu queria descobrir mais coisas. E eu acreditava que, será que era mesmo assim? Será que é desta forma? Com os porquês e com as indagações que eu fui buscando, até que tive a felicidade de me encontrar com o Livro dos Espíritos. Opa, na hora, né? Imagina. Já comprei o livro na hora e li. Gente, quando eu li aquele livro, eu não li, eu devorei aquele livro. Acho que eu li umas 10 vezes. O Livro dos Espíritos era justo. E coisa que estava ali, eu já sabia intuitivamente. Cara, fechou. Era isso realmente que eu estava procurando. Ali onde eu me senti que é o caminho. Aí eu cheguei para minha mãe com 16 anos e disse assim: mãe, agora eu vou me tornar espírita. Quê? Espírita? Como assim? Tu é católico? Era. Aí minha mãe disse: não, mas... Aí eu fui conversando com ela, minha mãe é super aberta assim. Mas o meu irmão, por exemplo, já é católico até hoje, né? Ele disse que eu era a ovelha negra da família. Porque eu me tornei espírita. Porque aí eu comecei a buscar esse conhecimento e porque também esse conhecimento começou a responder às minhas perguntas, que eu não conseguia ter no catolicismo, nem com irmã, nem com padre. Trabalhei no Hospital Santa Isabel, eu tinha irmãs que adoravam conversar sobre espiritismo comigo, e eu conversava com elas. Tinha uns que eram mais assim, as mais velhas não, as mais velhas Deus me livre, né? Mas as mais novas, as novinhas, que andavam já com calça... Tu nem dizia que era irmã, não andava com calça jeans, não andava mais com aquele aparato de irmã. Elas eram mais assim...
E elas perguntavam, e eu tinha coisas que, na época, as minhas professoras de catequese, ou até de ensino religioso que nós tínhamos, né, na escola, não me respondiam de modo satisfatório. E aí eu me identifiquei lendo o Livro dos Espíritos. E aí eu demorei um pouquinho, fui lendo, aí eu li o Livro dos Médiuns, que também devorei aquilo, né? Aquilo para mim parecia ser eu já sabia daquilo, mas eu li várias vezes o Livro dos Espíritos, várias vezes o Livro dos Médiuns, e o último a eu ler foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral que me pegava mais, assim, né? A parte filosófica, a ciência do Espiritismo, eu me apaixonei. E aí eu vi que não tinha mais sentido eu ir para a igreja e ouvir, achava aquilo bonito, adorava as músicas, até me lembro, até hoje, das músicas que nós cantávamos na Igreja Católica, ainda gosto, acho muito bonita, acho que não me importa qual é o segmento religioso, se a música é bonita, fala de Deus, acho que está válido. Até hoje eu adoro ainda escutar, às vezes eu escuto no fone de ouvido as músicas, né, da Igreja Católica, mas é que eu não tinha mais como ficar ali. Eu tinha que ser honesto com a minha família e comigo mesmo. Não ia lá tomar hóstia, e eu tomei uma vez só, e eu estaria sendo mentiroso. Então eu preferi me afastar e continuar daí a frequentar o espiritismo. Daí fui a algumas casas aqui em Blumenau, aí eu comecei a frequentar, né? Mas aí é uma coisa que eu posso dizer que eu me identifiquei. Respondeu as minhas perguntas. Essa foi o primeiro passo que eu entrei na doutrina espírita em 86. Aí estou até hoje e eu acho que vou até o final dessa encarnação. É isso? Mais alguém gostaria? Boa tarde. Eu gostaria de saber se tem a ver com o espiritismo também. Eu não consigo entender. Eu acho que Boa tarde. Eu gostaria de saber se a aura também tem a ver com o espiritismo, com mediunidade, e qual é a finalidade disso. Não, como é que é? Sobre a áurea. A áurea se tem a ver com o espiritismo? Isso. Tá bom. A áurea é assim, quanto mais nós evoluirmos, todos nós temos, digamos assim, a luz que está dentro de nós. Essa luz, que expande, ou seja, quanto mais energia, isso aí, estava fugindo da palavra, essa energia, essa luz que está dentro de nós, quanto mais nós fizermos o bem, trabalharmos dentro da bondade, do amor ao próximo, da reforma íntima, a gente vai se melhorando. Se melhorando, a gente vai sim expandir esse amor, essa benevolência, essa caridade, e isso acaba refletindo para fora de nós. Quando foram investigar a áurea de Chico Xavier, a nossa daria alguns centímetros, o dele dava não sei quantos quilômetros. Por quê? Porque as pessoas falam assim, o espírito brilhava tanto que eu não conseguia olhar para ele. Alguns falam, mas é por causa dessa energia positiva, dessa energia de amor, que nós não conseguimos ver, é porque a gente não está na mesma sintonia ainda, nós não somos ainda aptos ainda a olhar esse espírito, mas não é porque ele é melhor, mas é porque ele transparece o amor, e esse amor se reflete na áurea. Então, quanto maior essa áurea, né, é porque a pessoa tem um amor muito grande pela humanidade, pelo próximo. E é já diferente as outras, que têm, às vezes, uma áurea ainda doente ainda. Ela não consegue ainda ir nem 2 centímetros além de nós mesmos. Né? Então, posso dizer que essa áurea, essa energia, essa luz, é conforme a evolução do espírito. Quanto mais evoluído... Só que assim, tem coisas que vocês vão ver, que algumas filosofias usam apenas um nome diferente. E nós usamos um outro nome. Nós vamos ver na questão do perispírito, ainda vocês vão ver essa questão do espírito, das várias evoluções que o espírito tem, as várias camadas que o espírito tem que prosseguir para poder evoluir. Então, tudo isso vai fazer um diferencial. Ok? Explicado?
Então, gente, vou encerrar por aqui, que já são 4h05, já estou passando 5 minutos. 5? Opa! 5, né? 5, 4. Não, 4, isso é 4. Então, gente, tem esfirra hoje, né? É isso, tem café, tem um lanchinho para vocês. Aí, na próxima segmento, o José Fernando vem aqui com vocês. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.